Estamos nos aproximando de mais uma crise em 2025 e esse vídeo aqui eu vou te explicar o que você precisa fazer para você não ser mais uma pessoa na lista dos que vão ser cortados nesse ano. Meus amigos, a gente sabe que o Brasil não é um lugar para amadores, né? Então se você está vendo esse vídeo, isso aqui eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para que você não seja mais um que vai ser afetado pela crise de 2025. Sim, nós estamos avançando para uma crise. Não sei se você viu, não sei se você conhece o tanto de economia, mas com certeza se você não estava numa caverna nos últimos meses, você viu que as coisas estão aumentando. O ovo está mais caro, a energia elétrica subiu 16% em um único mês, esse último mês que passou, tá? Só em fevereiro de 2025 a inflação foi 1,31, é o índice mais alto nos últimos 22 anos. Então sim, nós estamos nos aproximando de uma crise. Um dado importante aqui para você entender, a meta de inflação que o nosso país tinha era de 4,5% e a gente já está em 5,68%, ou seja, o trem está descarrilhado e está acelerando cada vez mais. Isso tudo levou a taxa Selic para bater 14,25%. E qual que é o grande ponto da taxa Selic, caso você não entenda isso tudo que eu estou falando? A taxa Selic nada mais é do que uma alavanca que o governo tem para ajustar a economia. Então, quando a taxa Selic abaixa, é para você acelerar a economia. Quando a taxa Selic aumenta, é para você frear a economia, justamente para você tentar frear a inflação. Não é só isso que ele usa, tem várias outras ferramentas que eles podem utilizar, mas em resumo, de uma forma bem simples, é isso. O que eu quero trazer aqui, como é que isso impacta a sua vida profissional e o seu dia a dia, tá? E como é que você tem que agir para você não cair nessa armadilha. Então já deixa o like aqui, porque eu sou a única pessoa que estou trazendo esse nível de conteúdo para você entender o que os movimentos da economia impactam a sua vida profissional e como é que você tem que se defender disso, tá bom? E compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ver isso para ela também se preparar. Fechado? Então, quando a taxa de juros aumenta, o que acontece? A intenção é frear a economia. Freando a economia, as pessoas, os consumidores, eles consomem menos. Quando eles consomem menos, as empresas faturam menos. Ou seja, entra menos dinheiro para as empresas. E aí vai chegar uma hora, e acontece com todas as empresas, que ela vai ter que parar, olhar e reavaliar aonde que ela está investindo o dinheiro dela. E é exatamente aí que você entra nesse jogo todo, nesse quebra-cabeça todo. Por quê? As empresas, elas não querem continuar investindo, elas vão congelar vagas, elas vão cortar departamentos inteiros, elas vão cortar investimentos. Por quê? Porque ela precisa otimizar investimento. Então assim, a maioria das empresas, né, as responsáveis, elas têm um caixa e elas fazem o faturamento todo mês e elas pegam esse dinheiro e organizam para fazer a coisa toda funcionar, para fazer toda a operação funcionar. No momento em que a economia desacelera, a arrecadação que essa empresa faz, ela diminui, então ela vai ter que cortar, tá? E a coisa mais cara, a parte mais cara de qualquer empresa sempre são as pessoas. Então qual que é a primeira coisa que a empresa olha para cortar? As pessoas. E aí o grande ponto é, as empresas elas não vão fechar, as empresas elas vão continuar operando e elas vão cortar exatamente para elas continuarem operando. Por quê? No final do dia, no final do mês, no final do trimestre do fechamento, o mais importante é a empresa continuar viva. Por quê? Porque a empresa ela é muito mais importante do que uma única pessoa, do que um funcionário. Então sim, vai ter corte, não sei quando te dizer que vai ter corte, mas vai ter corte. Só que qual que é o ponto? A empresa não vai fechar, ou seja, as pessoas mais indispensáveis para a operação e para o negócio, elas vão continuar. O que acontece muito também é fechar o departamento e as pessoas do departamento que ficar vão ter que assumir, vão ter que absorver essa área para fazer a operação continuar girando, tá bom? Então assim, saiba que sim, pessoas vão ser desligadas, porque é o que acontece, e pessoas vão continuar trabalhando. Esse vídeo aqui é para ensinar você a ser uma dessas pessoas que vai continuar trabalhando, tá bom? Como é que você tem que pensar? Você tem que ser cada vez mais indispensável para essa empresa, então cada vez mais importante. Já falei em outros vídeos, já falei em outras lives que eu já fiz aqui. Uma das alternativas mais poderosas para você crescer na sua vida profissional é você se tornar caro demais para se perder. Então as empresas vão querer ter você na estrutura. Por quê? Porque o investimento que ela faz em você traz muito retorno. Então é isso que você sempre precisa se lembrar no meio profissional. A empresa ela está investindo em você, ela tem vários riscos em investir em você, investir no seu salário, investir no seu desenvolvimento, investir em você estar lá, tá? A sua missão é fazer com que o retorno que a empresa tenha desse investimento seja muito positivo. Por quê? Porque aí vale muito a pena ter você no time. Quem que são as pessoas que são cortadas em momentos de crise? São aquelas pessoas que a empresa percebe, e a palavra percebe é super importante você ter claro, a empresa percebe que o investimento que ela está fazendo nessa pessoa não está trazendo o retorno que ela espera ou não está trazendo tanto retorno. Por quê? Quem que fica nas empresas em momentos de crise ou qualquer tipo de corte? São as pessoas que a empresa percebe
tá? Então é uma visão da empresa a respeito disso, que o investimento que ela está fazendo nessa pessoa retorna várias vezes. Então é isso que você tem que se concentrar, tá bom? Então você tem que entender aí, né, para você conseguir fazer isso, você tem que entender algumas coisas que eu vou falar exatamente agora no vídeo. Então a primeira coisa que você tem que fazer a partir de agora é se interessar pela saúde financeira da sua empresa. Por quê? Beleza, estamos caminhando para uma crise. Então tem empresas que vão sofrer com a crise. Então o faturamento vai diminuir, as vendas vão diminuir, ela vai ter que cortar. Só que tem algumas empresas que elas ganham muito na crise, tá? Então você tem que entender qual que é a empresa que você está e saber como é que está a saúde financeira da sua empresa e qual que é a projeção que as pessoas do financeiro, que a liderança, está vendo dessa crise, do que está acontecendo, tá bom? Então a primeira coisa, você tem que ter clareza disso. Um ponto importante que desse ponto é que assim, existem vários sinais que a empresa vai dando durante esse trajeto que vão te dar o sinal de que se você está indo para um lado positivo ou para um lado negativo, tá? Aí é a sua função para você extrair essa informação para você saber o que está acontecendo na sua realidade. As lideranças não vão anunciar isso num palanque, elas não vão falar para todo mundo, por quê? Porque elas não querem deixar os funcionários com medo. Funcionário com medo não funciona, não produz, tá? Gera uma série de problemas, enfim. Então assim, essa informação, na maioria das vezes, ela é confidencial. Você precisa criar suas relações para você conseguir chegar nessa informação. Outro ponto, seja notado. Aqui a galera do home office vai querer me xingar aqui nos comentários, mas não tem problema. O que eu quero te falar com isso daqui? Você tem que ser notado. Quem não é visto não é lembrado, tá? Então assim, mesmo que você esteja no home office, você tem que se mostrar presente, tá? Da forma que você conseguir, mas sempre seja notado. E eu já conversei com líderes e tal, que quando eles foram avaliar quem que eles iam cortar, tinha gente na lista que eles nem sabiam quem era. Tem uma noção. Por quê? Porque essa pessoa ela ficava tão off, ela ficava tão afastada da operação do dia a dia, que as pessoas nem sabiam direito quem que era ela, sabe? Só o líder direto conhecia e olha lá, sabe? Então assim, infelizmente tem gente que faz isso. Então não faça isso. Esteja sempre presente, seja notado, faça com que as pessoas conheçam você. Terceiro ponto, participe de projetos relevantes. O que eu quero dizer com isso daqui? São projetos que ou estão em notoriedade dentro da empresa, então tem várias pessoas envolvidas e tem muita gente olhando para esse projeto, só que principalmente são projetos que custam pouco e trazem muito retorno, tá? Então são esses projetos que vão sobreviver numa crise. Por quê? Se for um projeto muito inovador, muito fora da casinha, uma coisa que custa muito caro e ainda não trouxe retorno, tem uma chance muito grande desse projeto ser congelado. Então, se você perceber que você está num projeto assim, dá os seus pulos, tá? Então, começa a ver outros caminhos, começa a ver uma outra forma de fazer para você o quê? Para você ir para um projeto mais relevante, que chama mais atenção e, principalmente, que traz mais retorno. O quarto ponto que você precisa considerar é, caso você ainda não faça isso, eu vou convidar você a fazer um sprint extra. O que é isso? É se dedicar mais, se mostrar mais presente, é fazer um pouco de hora extra a mais, caso faça sentido para você, tá? É você realmente comprar mais a briga, você mostrar que você está junto com as pessoas. Por quê? Infelizmente tem muita gente que tem o pensamento tipo, eu vou fazer só a minha parte aqui e aí tudo bem, o resto acabou, eu não vou dar aquele sprint extra, não vou dar aquele gás extra. Essas pessoas, na hora que você tiver que escolher quem que você vai cortar, muito provavelmente são essas pessoas que vão ser escolhidas. Então, caso você não faça esse sprint extra, caso você não faça esse algo a mais, convido você a fazer, tá? Porque, lembra, tudo é investimento e retorno. As pessoas que dão esse gás extra, as pessoas que compram de fato a briga, que mostram para a liderança que estão comprados na briga, sabe? Tem uma tendência muito forte de se manter na empresa independente da crise. Essa dica aqui, ela vale ouro. A quinta dica é o quê? Entenda a imagem que as pessoas têm de você. Tem muita empresa que faz avaliação a cada 1 ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses e tal. Caio, pessoalmente, eu acho muito tempo. Tá? Então, o que eu convido você a fazer? A chamar reuniões de feedback com mais frequência, tá? Se possível, semanal, tá? A minha recomendação é, se possível, semanal. Se não conseguir quinzenal, fica ótimo, mensal já tá bom, já. Qual que é o ponto aqui? Você ter a clareza do qual que é a imagem que as pessoas têm de você. Por quê? É isso que vai te dar a certeza, né? Que vai te dar a informação correta de como que a empresa está olhando para você. E, como a gente ainda não está na crise, a gente ainda não chegou lá, mas a gente vai chegar. No momento em que, de hoje até esse dia chegar, você tem tempo de reverter a imagem caso a sua imagem não seja tão positiva. Você só vai conseguir fazer isso se você conseguir chamar reuniões de feedback com mais frequência, abrir um canal de segurança para que as pessoas sejam 100% sinceras com você. Isso é super relevante. Você não pode ficar ofendido, chateado, magoado porque alguém te deu um feedback negativo. Isso faz parte do seu desenvolvimento, do seu processo de evolução profissional. Então assim, tenha essa coragem e tenha essa atitude de chamar reuniões de feedback com mais frequência. E caso você tome
um feedback negativo, seja alguma coisa que você não tinha visto, alguma atitude que você teve, ou qualquer coisa nesse sentido, absorve isso, entende, tá? Medita a respeito disso, porque assim, se a pessoa sentiu confiança de te dar um feedback não tão positivo, quer dizer que ela realmente quer que você cresça. O que a gente vê muito é que líderes que não têm coragem, eles não têm a permissão, né? Eles não criou o seu ambiente seguro para que o líder possa realmente passar um feedback sincero e honesto. Por quê? O funcionário fica chateado, o funcionário fica revoltado, o funcionário abaixa a performance porque ele acha que foi injusto, porque ele acha que qualquer coisa aconteceu, tá? Eu sei que tem que olhar caso a caso, mas no seu caso, você que está vendo esse vídeo aqui, tem essa maturidade. Peça reuniões de feedback com mais frequência e, independente do resultado dessa reunião, absorve, melhora e faz o check na próxima reunião. Né? Então absorve o que a pessoa falou, muda os seus comportamentos, veja o que você precisa mudar e na próxima reunião faz um check para ver se você está caminhando na direção certa. A sexta dica é se conecte com outras pessoas dentro da sua própria empresa. E vou dar uma dica bônus também, mas aqui é o que? Network. Não tem segredo, tá? As pessoas elas vão desligar aquelas pessoas ou que geram menos valor ou que elas gostam menos. Se você tem uma boa relação com as pessoas, se você está lá sempre ajudando, se você é uma pessoa que as outras pessoas podem contar, o retorno que a empresa está tendo de você, ele está sendo alto também. Tá? Então não imagine que esse retorno que eu falei nas primeiras dicas é só uma questão financeira, porque não é só isso. É muito da relação humana. Tá? Então quando você sabe se posicionar, quando você sabe ajudar, quando você é uma pessoa que contribui independente da área, independente do problema, independente do desafio, as outras pessoas vão querer ter você perto delas. E você precisa fazer networking na sua área, nas áreas parceiras, nas outras áreas, com o pessoal de cima, com o pessoal de baixo, com todo mundo. Sempre faça network. Quanto mais pessoas gostarem de você, mais você vai ser defendido numa reunião de corte. Porque essas reuniões de corte geralmente são várias pessoas que participam, né? Para tomar uma decisão onde todo mundo assina embaixo. Se você tem várias pessoas que te ajudam, várias pessoas que te conhecem e gostam de você, a chance de você desligar é muito menor. E a dica bônus aqui pra gente encerrar é o quê? Faça networking dentro da sua empresa e fora dela, tá? Isso é o que eu sempre falo, esse é o primeiro passo para você blindar a sua vida profissional. Caso você queira saber mais sobre como você ter uma vida profissional blindada, participa da minha comunidade. Lá eu ensino passo a passo certinho para você cada vez mais se tornar um profissional mais reconhecido, que ganha mais dinheiro e viver com muito mais segurança na sua vida profissional. Combinado? Eu sou o Caio Ledesma, já deixa o like aqui se você deixou, deixa o like porque esse conteúdo ninguém faz. Eu vou trazer cada vez mais conteúdo para você, para ajudar você a viver uma vida profissional muito mais segura para você, para sua família e para a sociedade. Se cuida, um grande abraço, até mais.